Je viens batera, grupaci presque dec musier, que gripade do OPDP, com historiaque qui sont sentan, zangante idiom creita de ilhe, presque kiosca chanson laboroi? Bem, isso foi o que fez o francês Christian Vander como marco inicial de sua carreira fonográfica de mais de 5 décadas, com a estreia de sua banda Magma num álbum homônimo, também conhecido como Kobaya. E é sobre esse álbum que eu vou falar hoje, nesse capítulo de Os 100 Mais. Christian Vander Chilhen, ou simplesmente Christian Vander, é um baterista de formação erudita, filho adotivo de um pianista de jazz, Maurice Vander. Consternado com a morte do saxofonista americano John Coltrane, declaradamente sua maior influência musical, Vander abandonou 2 bandas de rhythm and blues com quem tocava na França e passou um tempo na Itália. De volta à França, 2 anos depois, Vander se une a outros 4 músicos e forma em 69 o grupo Univeria Zekti Magma Composedra Orchestra, que depois foi simplificado para Magma. As letras das músicas de Christian Vander são todas escritas em Kobaya, um idioma fonético inventado por ele, inspirado na sonoridade das línguas eslavas e germânicas. Como o meu conhecimento de Kobaya é absolutamente limitado, e ainda assim é maior do que o do Google Translator, eu vou tentar adivinhar a pronúncia da língua, misturando um pouco de alemão com um pouco do que, como eu acho que um francês leria essas palavras estranhas. Depois de uma primeira turnê, o grupo mudou radicalmente a sua formação, substituiu componentes, acrescentou outros e, estabelecido como 8 integrantes, passou 3 meses recluso numa casa de campo produzindo material para sua estreia fonográfica, um álbum duplo de nome simplesmente Magma. O álbum conta a história de um grupo de pessoas que foge de um planeta Terra decadente e condenado para se estabelecer num planeta fictício chamado Kobaya. Como as músicas são todas cantadas em Kobaya, a letra delas não aparece em nenhum lugar e mal se compreende as palavras porque a parte instrumental foi propositalmente mixada bem à frente das vozes, essa história nos é contada por um texto em francês que aparece na parte interna da capa do álbum. Kobaya. Na primeira faixa, os futuros emigrantes apelam a todos os terráqueos cansados do condicionamento que lhes é imposto para que partam com eles para Kobaya. A faixa termina com a procissão até a nave, que vai conduzir o grupo até o seu destino final. Essa faixa tem várias partes diferentes, com uma pegada bem jazz rock, alternada com os trechos declamados. Aina. Início da jornada. A faixa é dividida em 3 seções. A primeira, de andamento mais moderado, ilustra os pensamentos nostálgicos dos passageiros que romperam todos os laços com o passado. Uma segunda seção, um pouco mais movida, representa a alegria da partida que dissolve todas as dores à medida que a viagem continua. Na terceira, ainda com andamento rápido, os viajantes avistam Malaria, outro planeta fictício, onde eles fazem uma parada em sua viagem até Kobaya. Devia ser um planeta bem estranho, porque essa parte é cheia de solos de sax bem atonais e dissonantes. Malaria. A terceira faixa é toda instrumental, com exceção de uma única palavra que é cantada nas partes inicial e final da faixa, e que, claro, eu não faço a mínima ideia do que seja. Começa com os acordes de piano fazendo uma parte simples, mas sincopada, em diálogo com a guitarra. A bateria só aparece pontualmente, marcando o final das frases da guitarra. Depois disso entra uma parte mais movida, com a bateria conduzindo normalmente, e termina igual no começo, mas alternando com umas partes bem dissonantes feitas pelo naipe de metais. O texto no encarte diz: o planeta Terra mancha o céu com um brilho pálido. Os cobaianos cuspiram seu ressentimento e ódio nele, lembrando-o de seus horrores e injustiças. Não dizemos que todos os erros devem ser pagos? Soia. A noite caiu sobre Malaria. O dia está nascendo lentamente. Temos que partir novamente. Escrita por Teddy Lassie, um dos saxofonistas e flautistas da banda, a faixa é praticamente toda instrumental como a anterior. Começa bem suave com um riff de baixo que serve de base para um trio de flautas. Em seguida, a banda inteira ataca com um jazz rock que às vezes se alterna bruscamente e inesperadamente com umas partes mais lentas e meio psicodélicas. A faixa termina, como no começo, com o baixo e as flautas tocando, enquanto uma bateria vai surgindo em fade-in com um ritmo meio de marcha militar e uma voz cantando também como se fosse marcha, alguma coisa incompreensível. Parece 1, 2 feijão com arroz, 3, 4 feijão no prato em Kobaya. Tá gostando?
Então não esquece de clicar na mãozinha aqui embaixo. Vai lá! Skeksis. A nave decola novamente. Chuva de meteoros. A nave chega ao hiperespaço à vista de Kobayá. De autoria do pianista do grupo, François Cahen, a faixa tem uma levada de jazz num andamento bem rápido, com uma parte de voz dobrada pelos saxofones. Ohae. A nave orbita ao redor de Kobayá. Os passageiros assistem ao nascer do sol e descobrem o planeta maravilhados. A nave pousa. Somos para sempre cobaianos. A faixa começa com os acordes no piano meio impressionistas, meio atonais, enquanto uma voz canta uma melodia cheia de reverberação e eco. A isso se segue uma melodia na flauta bem suave, praticamente a capela. Depois essa melodia na flauta passa por uma oitava acima e começa a ser acompanhada pelos acordes no piano bem dissonantes. Depois entram umas outras partes cantadas e instrumentais que me lembram a trilha sonora de um circo meio bizarro. É bem difícil de escrever. Todzaya. Um de nós está apaixonado. Só ele sabe pelo que ou por quem. Só ele sabe como. De autoria do guitarrista e flautista Claude Angel, a música começa com uma flauta solo que me lembra muito o começo de Prélude à l'après-midi d'enfant de Claude Debussy. A banda entra numa marcha bem lenta, com a voz fazendo um uníssono com o sax. Depois, o naipe de metais entra mais intenso e mais marcial. Então tem um pequeno trecho um pouco mais movido e a flauta volta como no começo, tocando sozinha num ambiente bem reverberante, fazendo variações daquele tema inicial. Nau Ektila. A natureza parece nos considerar intrusos. Nós a exortamos com nossas canções a abrir e revelar suas maravilhas. Ela aceita gentilmente. Estamos testemunhando, entre outras coisas, um gigantesco balé de monstros. Sob o sol, damos rédea solta à nossa alegria. Então anoitece. Composta pelo produtor e ex-baixista da banda, Laurent Thibault, a faixa começa com um dedilhado nas cordas de aço de um violão que acompanha uma melodia bem melancólica tocada inicialmente pelo oboé, depois por uma parte cantada e depois por uma flauta. Após uma pequena parte um pouco mais movida, a bateria começa um improviso livre, com os sax grunhindo e guinchando e um vocalista berrando umas palavras incompreensíveis no fundo. Depois disso, volta a flauta com o violão acompanhando e uma parte cantada depois. Aí segue uma parte mais movida, com o piano fazendo um improviso meio apagado no fundo, e a isso se segue a flauta de novo melancólica com o violão para fechar a faixa. Stoa. Essa é a faixa mais bizarra de todo o álbum. Começa com uma voz masculina gritando um falsete bem agudo, alguma coisa que parece um arremedo de algum discurso de Hitler, alternando com umas vozes e instrumentos bem graves, grunhindo alguma coisa assim. Depois entra uma parte cantada com um acompanhamento bem marcial. O texto que narra a história conta que depois de algum tempo a vida em Kobayá flui em felicidade e belezas. A Terra em crise toma ciência da existência de Kobayá. Então os cobaianos tentam explicar aos terráqueos a razão de seus problemas e a solução que os seus próprios antepassados escolheram. Os cobaianos voltam à Terra para expor o esplendor de seu planeta aos terráqueos e convidar quem quisesse voltar com eles para Kobayá. Mas, infelizmente, são recebidos com hostilidade e até uma ameaça de destruição do seu planeta. Então eles revelam, ou blefam, que possuem a arma e retornam a Kobayá enquanto o clamor da Terra vai se desfazendo. A música começa com um arpejo meio sombrio de um acorde dissonante no piano e segue alternando partes calmas com outras mais movidas. Algumas parecem até um sambinha estilizado. No final da música, um caos de instrumentos grunhindo e gritando é interrompido por umas vozes que vão falando umas palavras de ordem. Em Kobayá, claro. Além da declarada influência de John Coltrane, muitos veem na obra de Vander reminiscências das peças corais de Carl Orff, aquele mesmo da Carmina Burana, e às vezes de Stravinsky. A música do Magma é tão sui generis que Vander até criou um termo próprio para definir o estilo musical da banda. Zoil, segundo ele, celestial em Kobayá. O crítico americano Dominic Leone, que escreve para o site Pitchfork, define Zoil como você esperaria que uma ópera rock alienígena soasse. Marcial, com temas corais cantados em massa, percussão repetitiva, explosões repentinas de improvisação e lapsos inesperados de algo meio sinistro. Trance rock minimalista. Eu conheci esse e os dois álbuns seguintes do Magma através do baterista Léo Monteiro, com quem eu toquei na banda Rame. Na época o Léo estava precisando levantar uma grana e me emprestou esse disco para ver se eu me interessava em comprar. E foi o que eu fiz.
Eu gosto muito dos 3 álbuns, mas esse primeiro, talvez pela sua variedade e pela sua extensão, é um álbum duplo, é maior, acabou entrando na minha lista dos 100 mais. Eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês poderem ouvir o álbum. E vou deixar também um outro link para o texto original que aparece na parte interna do álbum e também uma tradução desse texto para o inglês. Se você não lê nenhuma das 2 línguas, pega o texto original em francês e traduz no Google Translator que fica melhor. Bem, eu espero que eu tenha despertado o interesse e a curiosidade de vocês por esse trabalho que é bastante original. Eu vou aproveitar e deixar o link do meu CD Tris também, então você ouve os 2 e compara, vê se tem algum paralelo. A gente se vê na próxima. Até lá. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal e não esquece de clicar também no sininho para ser avisado sempre que eu lançar algum material novo. Até mais!